Bom dia, amados irmãos. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amado irmão que nos assiste pela internet. Bom estarmos aqui na casa de Deus, casa de oração. Convido vocês para estarem na EBD, tá? Que é muito importante estarmos na EBD para aprendermos mais da palavra de Deus, amém? Vamos agradecer a Deus por mais essa manhã chuvosa que Ele nos concedeste. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo esse dia tão maravilhoso, dia que o Senhor nos mandou, Senhor, para estarmos aqui. Obrigado por o nosso levantar, o nosso acordar. Obrigado pelo nosso respirar. Obrigado pela essa manhã que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. No nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para louvar e engrandecer o nome de Jesus, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E
te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Ainda de pé, irmãos, nós vamos fazer como sempre fazemos em nossos cultos, lermos a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Sidney, a Iraci, irmã da irmã Nair, Neide, irmã da Cristina, Deusi, Francisca, Carlinhos Mendes, João, Lorena, Maria Nazaré, Thaísa, André, Renata que graças a Deus já passou pela cirurgia, está bem. Ana Maria, irmã da nossa irmã Juraci, que já está em casa, mas necessita muito das nossas orações. Nossos grupos de estudos que voltarão às terças-feiras, já nessa terça-feira já vamos estar retornando, vou estar colocando o estudo no grupo da igreja, para que os irmãos estejam aí já meditando naquilo que nós vamos estar estudando na terça-feira. Nosso bairro São José, Maricá e autoridades. Vamos pedir também para esse tempo de chuva, né? A gente sabe que muitas pessoas são assoladas nessa época por essas intempéries do tempo, e que algumas chegam até a ter inundações em suas casas, barrancos que desabam, e aí vem um prejuízo financeiro muito grande, até com perdas de vidas. Então vamos estar orando para que Deus esteja protegendo o nosso bairro, né, nossa vizinhança, o nosso estado, né, o nosso Brasil, e que esse período de chuva não traga nenhuma catástrofe. Nos lembrando também das guerras que estão sendo travadas em todo o mundo aí, pedindo por esses países que estão em guerra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Obrigado, Pai, pela palavra que nos alimentou já pela manhã com a escola bíblica dominical. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo, o pastor Aloísio, para estar ensinando a tua palavra a nós. E, Pai, que tu possas estar ainda trabalhando em nós nesse culto, nos trazendo tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, Pai. E esteja com a coluna de oração e com cada nome que foi citado, que tu possas estar alcançando com a tua misericórdia, com o teu poder, e restabelecendo aquela pessoa que está enferma ou está com algum problema, Pai. Que tu possa estar com cada um de nós aqui também, e com aqueles que nos acompanham pela internet. Toma cada um deles em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Aqueles irmãos que tiverem seus dízimos e suas ofertas, podem estar nesse momento entregando. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas
sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, no texto que está em Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Lucas capítulo 2, de 41 a 52. Nova Tradução Linguagem de hoje. E o tema é Perdendo Jesus de Vista. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém
para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica ela em nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algo que tem nos afligido muito, eu tenho certeza que todos nós estamos aflitos com essa situação, e ainda mais os pais dessa criança, como elas devem estar aflitas. Qualquer notícia que se dá a respeito disso, esses pais vão lá conferir, e com muita tristeza eles veem que não é o filho deles que apareceu em uma câmera, que foi encontrado. Eu estou falando de Edson Davi da Silva Almeida. Dia 4, quinta-feira, ele sumiu na praia da Barra da Tijuca. Era um lugar onde eles se acostumavam muito a ir, seu pai também, e até os frequentadores daquele ponto da praia conheciam muito bem aquela criança, e houve até uma suposição de que algumas pessoas o haviam sequestrado, mas essas pessoas que foram filmadas, depois, quando viram que eram eles os suspeitos, eles mesmos se apresentaram à polícia e tiraram qualquer dúvida da polícia. A polícia pôde perceber que não eram essas pessoas que haviam sequestrado essa criança. Então, ainda há muitas informações, e uma delas, a mais triste de todas, que 6 relatos de pessoas foram dados à polícia de que aquela criança estava na beirada da praia, brincando ali perto das ondas, e o mar estava muito revolto. Ele chegou até a pedir uma prancha para entrar no mar, e aí aquelas pessoas falaram: não, você não pode entrar, porque o mar está muito revolto e vai ser perigoso se você entrar. E aquela criança ficou ali na beirada da praia, e depois de um dado momento as pessoas perceberam, melhor, seus pais, o pai dele percebeu que ele havia sumido. Como foi angustiante, como está sendo angustiante isso para todos nós. Todos nós estamos torcendo para que essa criança, ela reapareça com vida e volte para o seio da sua família. E aqui, Jesus, ele passou por esse momento, ou os pais de Jesus, melhor dizendo, passaram por esse momento. A gente vê que Jesus era uma criança, melhor dizendo, obediente, porque ele permaneceu obediente aos seus pais, o texto fala isso. Então Jesus, ele não ia sumir da vista dos pais. Jesus com certeza estava no templo, no mesmo pátio que os seus pais estavam, em um dado momento daquela festa. A festa era a Páscoa. Jesus estava ali comemorando aquela festa junto com os seus pais. E a primeira coisa que a gente vê aqui são 4 tópicos que eu gostaria de abordar como perdendo Jesus de vista. O primeiro é:
podemos perdê-lo de vista, mesmo estando acostumados com ele. Seus pais estavam tão acostumados com ele, o que eles fizeram? Não, vamos para a caravana, porque Jesus está sempre com a gente aqui lado a lado. Vamos para a caravana. Deve ter contado ali, né? Tiago, irmão de Jesus, Judas, contou as meninas e tal. Tá tudo bem que Jesus tinha uma família, tinha outros irmãos também. Aqui, Jesus a gente não precisa nem se preocupar com ele. Deve ter sido o pensamento, né, deles. Jesus, ele é tão responsável que a gente não precisa se preocupar com ele. Mas ele estava exercendo uma responsabilidade maior ainda naquele momento. Mesmo com 12 anos de idade, Jesus estava exercendo a sua responsabilidade como filho de Deus, que ele diz, ele estava na casa do pai dele, então ele estava obedecendo ao seu pai, que é o próprio Deus. Versículos 41 e 42 diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Essa era uma das 3 festas que todos os homens deveriam comparecer, e a Páscoa era a festa mais importante, no qual nenhuma família deveria deixar de participar dessa festa. Essa festa, ela como que era um tempero espiritual para a nação. Eu vou dizer isso, né? Porque se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a época dos reis de Israel, quando o povo se desviava pelo pecado dos reis, em Judá, né, alguns reis foram reis maus, mas outros foram reis piedosos. O que eles faziam quando eles começavam a buscar uma aliança com Deus? Uma das principais coisas era realizar uma Páscoa, né, pastor? Por quê? Para que o povo viesse e ele reafirmasse a sua aliança com Deus. Então, por isso que eu estou falando que a festa não era só um elemento no qual as famílias se reuniam, mas não, havia também uma atmosfera espiritual ali naquele lugar. A Páscoa trazia isso ao povo de Israel. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Essa palavra me chamou a atenção para a reflexão de perder Jesus de vista. Eles iam à festa por causa do costume. E muitos judeus, eles faziam dessa forma, era costume. A festa dos tabernáculos vai ser tal dia, a Páscoa vai ser tal dia, né, das primícias vai ser tal dia, e aí eles se programavam, mas também se programavam por causa do costume. E olha, é muito importante nós nos acostumarmos às coisas de Deus, nos habituarmos às coisas de Deus. Deve ser um hábito, é salutar. Eu sempre defendo isso também. A igreja é um hábito estarmos na casa de Deus no domingo, é um hábito nós estarmos na quarta-feira procurando a Ele, é um hábito se a gente fizer isso durante a semana, se tiver alguma atividade da igreja também, ser um hábito a gente ler a Bíblia todos os dias, ser um hábito a gente também viver uma vida de oração. Isso precisa ser algo habitual na nossa vida, né? A gente se acostumar a essas coisas, porque isso vai nos fazer bem espiritualmente. Mas também quando nós fazemos apenas pelo costume e pelo hábito, muitas vezes a gente perde a sensibilidade. Às vezes a gente perde a sensibilidade. Eu estou aqui nesse culto pela manhã, por quê? Porque é apenas um hábito? É apenas um costume? Não pode ser assim, né? Alguns irmãos já estão balançando a cabeça dizendo que não, né? É muito mais do que um hábito, é muito mais do que um costume do crente estar indo à igreja. É na hora do culto que nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus.
É na hora do culto que eu tenho o privilégio de estar reunido como igreja de Jesus Cristo. É na hora do culto que eu ouço a palavra de Deus, e nessa palavra tem algo que Deus quer falar ao meu coração, que eu preciso muito ouvir. É na hora do culto que eu tenho uma reverência também, eu preciso prestar esse culto com reverência. É na hora do culto que eu me desligo de tudo que está acontecendo lá fora. É na hora do culto, eu não pego em nenhuma outra atividade. Eu estou com alguma coisa para resolver nos meus negócios. Bota o seu celular de lado, esquece os seus negócios, é hora de culto. Não é um costume. Você não veio para a igreja apenas porque você se costuma levantar de manhã e vir para a igreja. Se costuma vir à noite para estar na igreja. Se você não está na igreja, espera aí, estou tão acostumado a estar na igreja, mas por quê? Porque está te faltando a comunhão dos irmãos, está te faltando você prestar aquele culto que é tão necessário para você, porque você é um adorador. Nós perdemos essa sensibilidade. E nesse momento, eles estavam tão acostumados com Jesus, que eles não se aperceberam que Jesus não estava com eles. Foi angustiante para eles. A gente percebe isso aqui. Então, que a nossa vida espiritual não seja apenas um costume. O nosso momento de oração, que a nossa oração não seja apenas aquele momento que nós levantamos na cama pela manhã e não, eu devo orar, eu tenho que orar, porque eu tenho que agradecer a Deus a noite do sonho, eu tenho que procurar, não, é porque é necessário. E aquele momento da primeira oração do dia é importante. É importante. Quando eu precisar de interceder por alguma coisa, a minha oração não é apenas um costume, não são apenas palavras, é o poder de Deus que eu estou exercendo sobre a minha vida através da oração. É o poder de Deus que Ele me propicia, porque a minha oração pode muito em seus efeitos. Na leitura da palavra de Deus, não é apenas a palavra de Deus, é dinamite, é o dinamis de Deus. A palavra de Deus significa isso, é um poder de explosão, é algo impactante nos nossos corações. Não é apenas a palavra aberta no Salmo 91, como em muitas casas elas estão assim representadas. A palavra de Deus está aberta ali, mas não há leitura, não há meditação. Aquela palavra ali está apenas servindo como até uma coisa mística. Não é isso. Eu não posso me acostumar a essas coisas, mas que eu possa olhar essas coisas com intensidade. A presença de Jesus na minha vida com intensidade, o meu testemunho com intensidade, que eu possa sentir, que eu possa estar mais sensível a Jesus Cristo, e não seja apenas um costume. Em segundo lugar, nós podemos perder Jesus de vista se não o procurarmos. Quantos dias, quanto tempo demorou para que eles pudessem se aperceber que Jesus não estava ali? Um dia todo. Como assim? Como assim? Maria e José deixaram de se aperceber do seu próprio filho um dia todo, andando no meio do deserto. Aquelas regiões ali eram desérticas. Quando eles saíam de um lugar para o outro, eles tinham que ir em caravana, porque aqueles lugares eram perigosos. Não ia só os parentes e os amigos, não. E há muitas pessoas que moravam em regiões ali próximas a Jerusalém, que eles precisavam estar em caravanas. Como assim? Deixaram Jesus um dia todo? Diz o texto: depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa.
Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre parentes e amigos. Precisamos procurar a presença de Jesus na nossa vida, porque se nós não estivermos procurando o tempo todo a presença de Jesus na nossa vida, nós não vamos encontrá-lo. A verdade é essa, tá? Porque nós é que temos que buscar. A busca, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser uma responsabilidade individual de cada um de nós. Se você não procurar por Jesus na sua vida, você vai se enfraquecer, você vai ficar até perdido, você vai até se esquecer de algumas coisas. O ser humano tem essa característica. Eu, por exemplo, quando eu volto a tentar estudar uma outra coisa, às vezes eu estou até lendo e vem uma palavra no nosso vocabulário mesmo, no português, que eu olho aquela palavra e eu falo assim: gente, eu já passei por essa palavra aqui, eu não me lembro o significado completo dela, e às vezes eu preciso falar isso até em cima do púlpito, né? A gente, né, pastor Kiel, o orador, a gente que é tribuno, a gente tem uma palavra que tem um significado ainda mais profundo, e muitas vezes a gente olha aquela palavra, eu sei o significado dela, mas eu preciso ir lá no dicionário para poder estudar novamente o significado daquela palavra, o significado daquele verbo empregado. E como a gente se esquece, né? E eu não era ruim em português, não. Desde criança eu me dava bem na aula de português. Mas se eu não voltar a olhar aquilo dali, a ler, eu esqueço o português, a própria língua que eu falo, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? As pessoas costumam dizer isso, é o português, porque ela tem uma variedade de palavras com significados, uns mais fortes, outros menos intensos, e a gente precisa saber isso. Então para de ler. Depois que você voltar a começar a ler novamente, você vai ver que a tua leitura ela está mais devagar, porque você já não está mais acostumado tanto às palavras. Para de fazer cálculos de matemáticas e saber algumas coisas de matemática. Olha, vai vir uma pessoa com menos idade que você, vai te dar uma aula de matemática, e você já como eu, burro velho, né, como eu vou ser ensinado por uma pessoa que tem muito menos idade. É bem capaz se eu sentar ali com a Sofia e falar assim: Sofia, me mostra o seu livro de matemática. Eu vou falar assim: que isso, gente, eu não me lembro de mais nada disso. E ela vai me dar uma aula de matemática. Por quê? Ela está ali procurando o conhecimento na matemática. E a gente tem que estar sempre procurando o conhecimento de Jesus para a nossa vida. Hoje pela manhã a gente falava sobre isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos quem nós somos. Se não procurarmos a Jesus, não vamos saber como nós estamos, quem nós somos, do que nós precisamos. Precisamos estar sempre à procura de Jesus na nossa vida, mesmo que nós já saibamos muito dele. Em terceiro lugar, perdendo Jesus de vista, nós podemos nos tornar, nós podemos achar difícil reencontrá-lo. Olha o que diz o versículo 45 e 46. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a ele. Olha, muitas pessoas que foram gradativamente ou paulatinamente se afastando de Deus, se afastando da igreja, hoje estão no mundo. E aí você pergunta para aquela pessoa assim:
por que você não volta? A gente não encontra a resposta da pessoa. Eu não sei, no tempo de Deus eu volto. É a resposta mais errada que se tem, que a pessoa pode dar a respeito disso. É o tempo de Deus. O tempo de Deus para as nossas decisões a respeito dele, a respeito da nossa vida espiritual, da nossa salvação, da nossa santificação, é quando? É hoje. É hoje. Não pode ser adiado. Tem uma frase que ele diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando a palavra de Deus vem e nos fala algo que precisamos fazer, é para amanhã. Depende dele. Depende dele. Se ele falou para mim, não é, Lovercinho? Ele fala para você algo na leitura, na escola bíblica dominical, fala em algum louvor, fala através de uma oração, fala de alguma forma, você fala, foi para mim. É para você deixar para amanhã, para você fazer hoje. É algo que você precisa fazer. E aí depende de quê? De Deus? Para que isso seja feito? Depende de você. Mas as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, essas são as mais difíceis de voltar. Isso é que nos impressiona. E por quê? Se já experimentaram a presença do Espírito Santo agindo na sua vida ali, em algumas áreas da sua vida, e eles já viram que é muito melhor estar nos caminhos do Senhor do que permanecer no mundo ou estar no mundo. Por que é tão difícil reencontrar o caminho de volta? Olha, muitos permanecem no mundo, na realidade nunca se arrependeram. Não foi uma decisão sincera ao lado de Jesus. Não abriu o seu coração verdadeiramente para a salvação, porque se fossem salvos, retornariam aos caminhos do Senhor. Mas olha, estiveram na presença de Jesus, e aí se afastaram, e a gente pode ver que muitos definitivamente não voltam a reencontrar os caminhos do Senhor. E aconteceu isso. 3 dias depois, Maria e José encontraram Jesus no templo. Foi difícil reencontrá-lo, mas se reencontraram. Que a gente não possa deixar que isso aconteça com a nossa vida. Olha, se pararmos de buscá-lo, se pararmos de procurá-lo, se começarmos a colocar na nossa vida outras coisas nos momentos de adoração, se nós começarmos a ter outras prioridades na nossa vida, Jesus, a nossa vida espiritual não vier em primeiro lugar, isso vai nos afastar da presença do Senhor. Pode ter certeza disso. E depois vai ser difícil a gente retornar aos caminhos do Senhor, e a nossa vida espiritual vai se enfraquecer. Em último lugar, perdendo Jesus de vista, perdemos o nosso referencial. É interessante que algumas coisas são narradas nesse texto de alguém que estava ali constantemente com Jesus. Jesus já sabia qual era a sua obrigação, o seu ministério, quem era o seu pai, com 12 anos de idade. Eu já vi alguns pregadores dizerem que Jesus, ele só teve esse despertamento para o seu ministério aos 30 anos. Não, ele começou o seu ministério aos 30 anos, de 30 a 33, mas ele já tinha consciência desde criança. E esse texto aqui nos diz isso. Olha o que diz: quando os pais viram Jesus, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho,
por que foi que você fez isso conosco? Ele fez o que com seus pais? Ele não fez nada. Seus pais é que fizeram com ele, né? Qual era a responsabilidade aqui, de Jesus ou de Maria e José? Era de Maria e José, né? Imagina aqui, né, Marcos? Você vai embora junto com Érica, pega o carro e vai embora. Sofia ficou na igreja. E aí? Quando vocês voltarem, Sofia, por que você não entrou dentro do carro, não foi junto com a gente? Mas peraí, não era vocês que tinham que me levar para dentro do carro? Não era a responsabilidade de vocês estarem comigo aqui? Né? Eles colocaram a responsabilidade em Jesus. Aí ele diz: o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que é que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele falou para Maria e falou para José. Maria era uma mãe biológica, que foi usada pela graça de Deus para que Jesus Cristo viesse ao mundo como homem. Mas o pai não foi José. Seria difícil entender isso? Era difícil. Olha só, quem que falou isso para eles? Foi alguém? Foi uma pessoa? Foi um anjo. O anjo chegou para Maria e falou para Maria que ela iria ser agraciada, que ela iria ser a mãe do Salvador. E falou tudo aquilo antes que ela engravidasse. Você vai ser concebida pelo Espírito Santo. E ela foi. José estava querendo fazer o quê? Se separar de Maria. Não é verdade? Ele não queria se separar. O anjo, o que aconteceu? O anjo chegou para ele e falou também: José, olha, não deixe Maria, porque o que está sendo gerado dela provém do Espírito Santo de Deus. Então José sabia que ele não era o pai. Ele não era o pai. É claro que ele exerceu a função de pai, orientando ele, educando aquela criança, sendo responsável pela casa. Versículo 50. Mas eles não entenderam o que ele disse. Mas como não entenderam? Perderam o referencial. Com Jesus dentro da casa deles. Se esqueceram quem era Jesus. A minha interpretação foi essa. Vocês irmãos interpretam dessa forma. Porque quando eles não entendem aquilo que Jesus falou, peraí, como não entenderam? Se esqueceram que aquele era o Filho de Deus? Perderam o referencial. Na mesma hora, então ele estava no templo. Aquele momento ali, aquele templo ainda era o lugar reservado para a adoração. Ele ainda tinha um significado espiritual muito grande. Ele representava a casa do Pai, até aquele momento. Por isso que Jesus ele fala, na casa do meu Pai, porque ali era o lugar reservado para a adoração. Depois a casa do Pai, ela muda de lugar. Ela vira esse salão de culto da primeira igreja batista de São José. Não, pastor, já vou falar logo para que ninguém me conserte. A casa do Pai agora é onde? Somos nós. Agora a casa do Pai é você que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas naquele momento ele fala isso. E José e Maria, eles passam a não entender aquela frase de Jesus. Estavam com Jesus dentro de casa. Quantas frases Jesus deve ter dito naquela casa que eram feitas com referência a coisas espirituais? As coisas lá do céu. E eles também, por estarem acostumados com Jesus, perderam a referência espiritual. Olha, a referência que é Jesus espiritual, a referência que é Ele, está se perdendo até em cima dos púlpitos. Infelizmente, se prega pouco sobre Jesus, se prega mais sobre os benefícios humanos, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Agora está sendo voltado a mensagem mais para o homem, para aquilo que agrada o homem.
para exaltação do homem, não exaltação do nome de Jesus. Ele precisa ser o nosso referencial de vida. Mas para isso, devemos tomar cuidado, não estarmos acostumados apenas com as coisas de Deus, mas estarmos sensíveis a ela, procurando a presença de Jesus, não o perdendo de maneira nenhuma, estando sempre perto dele e também sendo ele o referencial para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Logo após, nós estaremos realizando a nossa assembleia. Essa assembleia vai ser rápida. Eu peço aos irmãos que fiquem até o final dela, porque vai ser só a leitura de atas, 2 atas. E logo após a leitura dessas 2 atas, nós vamos encerrar antes de abrir essa assembleia, e nós vamos ler as 2 atas, que essas atas precisam ser encaminhadas ao cartório e registradas lá. Então, a gente precisa dessa assembleia hoje. Então, logo depois do nosso culto, nós estaremos encerrando a transmissão e passando a assembleia para a leitura das 2 atas. Vamos ficar de pé, irmãos, para adorar ao nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto. Recebe a nossa gratidão por ter nos dado o privilégio de participarmos dele. Que, Senhor, nós estamos aqui para prestar a Ti a adoração e o louvor, Pai. E que aquilo, Senhor, que nós ouvimos desde de manhã, possa continuar gravado em nossos corações, nós possamos usar como aplicação prática em nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Amém.